Bom dia, pessoal. Acho que já estão aqui, sejam bem-vindos. A gente vai aguardar uns minutinhos para todo mundo ir se conectando e a gente já começa. Bom, então, pessoal, para a gente não perder muito tempo desse debate, a gente vai iniciar, então, o nosso evento. Sejam oficialmente bem-vindos e bem-vindas ao segundo encontro da nossa série de webinars de diversidade, nosso Hacká Tendência de Diversidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que apesar de ser muito importante, ainda não é tão trabalhado nas empresas, ainda não é tão explorado quanto deveria ser, que é a diversidade geracional. Então, a gente convidou alguns especialistas para falar um pouquinho sobre estratégias de inclusão de profissionais maduros e também as principais oportunidades e desafios. Então, antes de eu passar a palavra para a Paula, que vai ser a nossa moderadora do dia, eu só queria avisá-los que vocês podem fazer as perguntas de vocês ao longo do evento, aqui embaixo no ícone escrito Q&A, que no final do evento, no final das apresentações, os palestrantes vão responder as perguntas de vocês. Então, Paula, fica à vontade, a palavra é toda sua. Olá, pessoal, bom dia, que manhã gostosa estar aqui com vocês hoje. Eu estava contando aqui para o pessoal, antes da gente entrar, que eu estou com essa tela especial aqui atrás, porque a Automotive Business ontem ganhou um prêmio muito especial da ONU Mulheres, o prêmio EPS, para quem não conhece, é um prêmio que a ONU Mulheres dá para as empresas que são signatárias do EPS. O EPS são os 7 princípios de empoderamento feminino, e a gente, com todas as nossas iniciativas de diversidade aqui na Automotive Business, ganhou esse prêmio, e isso nos deixa, assim, muito honradas. Eu fiquei bastante emocionada, por isso que eu mantive essa tela aqui, para contar essa novidade para vocês e dizer que eu, como CEO da Automotive Business, tenho aí, junto com o nosso time todo, buscado cada vez mais espalhar a diversidade, fomentar esses discursos todos, e é isso que a gente vem fazer aqui também, claro que puxando mais para o pilar da geração 50+, e vai ser um papo muito gostoso. Então, quem não conhece a Automotive Business, é uma plataforma de conteúdo voltada para profissionais do setor automotivo e da mobilidade. Se vocês ainda não conhecem, é só ir lá no nosso site e acompanhar notícias diárias, participar dos nossos eventos. A gente tem vários estudos, inclusive de diversidade. Eu vou trazer aqui daqui a pouquinho para vocês os números todos. Eu acho que a ideia é que a gente primeiro se apresente, depois a gente volta, né, Helena, para entrar a fundo nas nossas apresentações. É isso mesmo? Ou eu já devo mergulhar na minha? Como que a gente faz? Isso, pode chamar a Fernanda e Morris para se apresentarem. Fernanda, vamos abrir a câmera, vamos já fazer um warm-up aqui de apresentações para essa manhã deliciosa com o pessoal aqui. É com você. Nossa, que alegria, hein, Paula? Muito bom. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Meu nome é Fernanda Simão. Eu sou gerente executiva de recursos humanos da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e é um prazer estar aqui falando um pouco dos nossos programas de pluralismo e inclusão. Morris. Olá, bom dia. Tudo bem, Paula, Fernanda? Prazer estar aqui com vocês, Helena. Bom dia para todo mundo. Eu sou Morris Litvak, CEO e fundador da Maturi, que depois eu vou explicar mais o que a gente faz. Trabalhamos a diversidade etária nas empresas. Muito bom. Vamos, então, começar o nosso papo? Eu consigo, gente, compartilhar minha tela aqui? Vamos tentar. A gente sempre passa por esses desafios iniciais, mas eu acho que sim. Preciso só que vocês me deem aí um ok de que estão enxergando aí tudo. Tudo certo. Tá na tela? Tudo certo? Então, Tudo vamos certo. lá. Comecei do fim, mas vamos lá para o começo.
eu trouxe alguns números aí. Como eu estava contando para vocês, a Automotive Business é uma plataforma de conteúdo voltada aí para os profissionais do setor automotivo e da mobilidade. Então, a gente tem muita cobertura de mercado, muitos números, muitos dados, muitas informações, muitas notícias, muitas matérias, enfim. Mas a gente tem um projeto especial chamado AB Diversidade, e é sobre ele que eu vou falar aqui um pouquinho. Esse projeto ele foi criado com o propósito de agregar, apoiar e catalisar atores como vocês e ações que promovam a diversidade estrutural e inovação inclusiva no setor automotivo. Então, a gente tem trabalhado desde 2017 com a MHD, que é a nossa grande parceira aí nesse projeto todo. Esse projeto, ele reúne empresas do setor automotivo para que a gente consiga, ao longo de alguns encontros, debater e construir insights e respostas sobre diversidade, para não só transformar essas empresas que fazem parte do projeto, mas também a gente conseguir fazer com que elas sejam um grande espelho para que a cadeia inteira entre nessa discussão também e fomente a diversidade. Então, a gente, nesses anos, conseguiu aí trazer 30 grandes empresas membro para a nossa rede AB Diversidade. O Morris já esteve com a gente lá numa das discussões, foi muito legal, muito especial. A gente tem aí, reuniu mais de 1.250 pessoas nos fóruns que a gente promove sobre diversidade ao longo desses anos. Temos aí 3 estudos, e eu vou trazer alguns recortes aqui para vocês. Então, um deles, 4, na verdade, estudos interessantes que estão lá no nosso portal. Depois eu deixo o link aí no chat para vocês. Se tiver alguém da Automotive Business que puder deixar, seria muito legal. Enfim, mas a gente tem um sobre diversidade, onde a gente mapeou como que anda a diversidade no setor automotivo, passando pelos pilares que a gente explora na rede AB Diversidade, no nosso projeto. A gente tem um sobre liderança. Então, conversamos com mais ou menos 800 lideranças, 700 lideranças do setor automotivo para traçar o perfil dessa liderança. Eu vou contar por que a gente tem também esse recorte aqui desses dados para vocês. O ano passado, a gente fez uma pesquisa sobre pandemia. Então, o trabalho e sentimento dos colaboradores ao longo desse período, desse contexto que a gente está vivendo. Então, eu não trouxe aqui, mas tem dados muito interessantes sobre como que os colaboradores se sentem em relação a essa pandemia toda, essa situação que a gente vive, as angústias, como que eles foram totalmente transformados e o que as empresas de fato têm feito de ações durante toda essa fase. Então, isso vocês encontram lá. E a gente tem uma primeira pesquisa lá em 2017, que foi onde tudo começou, que chama Presença Feminina no Setor Automotivo, que a gente mapeou como estava a presença feminina no setor automotivo, como que eram as ações focadas em equidade de gênero. Então, aquele foi o pontapé inicial para que a gente transformasse tudo isso em diversidade e chegasse até aqui. Essas são as minhas grandes parceiras colíderes da rede e do projeto AB Diversidade, a Giovana Riato, que deve estar aqui daqui a pouquinho com a gente, e a Tânia Macriani, que não pôde vir hoje para o nosso encontro, ela é da MHD. Ontem a gente ganhou o Prêmio EPS, por isso que eu estou aqui com esse fundo. Então, foi muito especial. Foi o primeiro veículo de comunicação a receber esse prêmio da ONU. Para a gente significa muito. E mais ainda, se vocês puderem sair daqui, todos vocês, sejam ou não do setor automotivo, com a grande vontade de entender um pouco mais sobre esse prêmio, de entender um pouco mais sobre esse compromisso de empoderamento feminino que a ONU promove. Eu vou ficar muito feliz se vocês precisarem de mais orientações, nos procurem. Conceito de diversidade, acho que todo mundo entende, né, um pouco, mas eu trouxe aqui o conceito desenhado pelo Instituto Ethos, que é a noção contemporânea de diversidade como um valor nas relações humanas é resultado da busca de oportunidades iguais e respeito à dignidade de todas as pessoas. Assim, a diversidade representa um princípio básico de cidadania que visa assegurar a cada um condições de pleno desenvolvimento de seus talentos e potencialidades. É sobre isso que a gente está falando, seja lá qual for o pilar que a gente mergulha, né? Hoje o nosso pilar vai estar muito mais focado aqui em gerações, que é o nosso 5º pilar, mas a gente, no nosso projeto, fala sobre gênero, etnia, PCD e LGBT, e eu vou trazer alguns recortes rápidos para vocês entenderem como que o setor automotivo, que é aonde a gente atua, tá hoje em dia. Então, falando sobre
diversidade, uma coisa que para a gente ficou muito claro ao longo de todos esses anos que a gente tem conversado e estado muito perto das empresas, é que os projetos estruturados e os resultados, os grandes resultados obtidos, eles acontecem quando a gente tem uma liderança engajada. Mas será que a liderança do setor automotivo está de fato engajada? Será que a liderança da sua empresa está de fato engajada? E isso não quer dizer que se ela não esteja, a gente precisa esperar que isso aconteça naturalmente. A gente percebe que quando os movimentos partem de baixo da empresa, existe também uma grande oportunidade para que a liderança olhe com mais cuidado para isso e, de fato, também a gente consiga colher bons resultados e os projetos avancem. Então, se a sua liderança não está engajada, procure fazer isso acontecer, procure cobrar isso da liderança. Como que está no setor automotivo? Como é essa liderança no setor automotivo? Então, a gente tem aí, esses são os dados da pesquisa de diversidade de 2019, que a gente conversou com quase 90 empresas, com uma margem de erro de 95%, mas de fato, a gente tem aí quase 80% do setor automotivo composto pelo público masculino, por homens. E a gente traz um recorte bem curtinho aqui para destacar que de todos esses profissionais, apenas 4% são negros. Quando a gente pega uma população, né, como o Brasil, composta por uma comunidade negra enorme, é um número muito baixo. E a gente tem aí 5% de PCDs, que, claro, vem aí também apoiados nisso tudo com a questão da lei, que exige que isso aconteça, então, né, temos que lembrar sempre isso. Mas só 21% de mulheres compõem o setor automotivo. E se a gente olhar mais de perto, 60% das empresas não têm mulheres na diretoria. E se a gente for para vice-presidência e presidência, esse número fica ainda mais caótico. A gente tem 87% de empresas sem mulheres na presidência ou vice-presidência. E eu queria até dizer que presidência, a gente tinha aí a Ana Tereza representando a marca Peugeot Citroën, que agora está de saída, então a gente fica aí meio descalçado para dizer que temos mulheres na presidência. Quando a gente faz um recorte de cargos e liderança por gênero, a gente percebe aí que na alta gestão a gente tem 93% de homens, ou seja, só 6, 7% de mulheres na alta gestão do setor automotivo como um todo, e 12% de mulheres quando a gente faz o recorte da média gestão que a gente está falando aí no nível gerencial. Muito pouco, né? Quando a gente olha para esse número, a gente fica refletindo, mas quando a gente vem para o lado masculino, a gente percebe que a diferença é gigante. Fazendo um recorte aqui de faixa etária e gerações, olha que interessante, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? A gente tem aí 7% do público, de todos os colaboradores do setor automotivo até 35 anos, no setor automotivo atuando, de 36 a 50 anos, 50%, ou seja, metade dos colaboradores está aí nessa faixa etária. E daí, se a gente olhar um pouquinho mais para frente, que é para onde a gente vai a nossa discussão hoje, a gente tem aí de 51 a 65 anos, 38% do público atuante, acima de 65 anos, 5% apenas. Falando aqui um pouco sobre os cargos que ocupam a alta gestão, média gestão, né? Quais que são as formações desses profissionais, então a gente percebe aí que o nosso grande público, olhando para a liderança, tem a formação em administração ou engenharia, ou seja, o comando do setor automotivo está na mão de engenheiros e administradores. E é interessante, esse é um quadro que eu trago aqui, para vocês refletirem um pouco, sobre a pesquisa de liderança que a gente promoveu em 2019, e que a gente perguntou para aquelas 700 lideranças quais que seriam os desafios, maiores desafios, sem saber que vinha uma grande pandemia pela frente, hein, gente? Mas quais que seriam os grandes desafios do cargo atual? E a grande maioria respondeu aí aumentar a rentabilidade, aumentar a venda, ampliar o engajamento de colaborador, aumentar a competitividade e reduzir custo. Ou seja, temos aí uma liderança com foco no resultado a curto prazo. Então, isso significa que todas essas outras questões aqui vieram como questões não tão imediatistas. Olhando um pouco para os programas, a gente perguntou para as lideranças o que elas achavam, elas pontuaram os programas
que a gente citou, né, como alta relevância ou baixa relevância, enfim, e para nossa grande surpresa e tristeza absoluta, a gente percebe aí que existe uma baixa relevância quando o tema é diversidade. Então, todos os programas, todos os temas que a gente trouxe em relação à diversidade, aumento de presença de negros na organização, aumento de presença feminina, respeito à diversidade sexual, inclusão de pessoas portadoras de deficiências, todos esses programas tiveram baixa relevância e baixa pontuação quando as lideranças pontuaram isso. Mas, por outro lado, olhando, claro, também a questão a curto prazo, né? A gente vê aqui mais uma vez um recorte interessante. Eles estão tem grande relevância para eles os programas de formação de novos líderes, de atração de novas gerações para trabalhar na empresa, de retenção de talentos e valorização e atualização de profissionais seniores. Então, olha que interessante também esse recorte, que é um tema que a gente vai falar hoje, né? E daí fica aí para a gente refletir também se há um conflito também em relação a esses programas. Enfim, pensando em diversidade, todos sabemos que diversidade e inovação andam de mão dadas definitivamente, né? Então, não existe inovação se a gente não investe em diversidade. A gente precisa de pensamentos diversos e é por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Olhando esse recorte do setor automotivo, fica claro que se a gente vende para todo mundo, a gente precisa contratar e promover todo mundo. E a gente tem aí ainda um setor automotivo muito masculino. A gente precisa ter uma presença muito mais feminina e de todos os outros eixos que a gente tem trabalhado. Quando a gente olha aí as mulheres dentro do setor automotivo, um funil hierárquico de gêneros da nossa pesquisa de diversidade em 2019, olha que interessante. Pegando aqui desde aprendizes, que é o primeiro nível hierárquico que a gente considera até presidência ou vice-presidência, olha como esse funil abre. A gente tem aí um volume bem grande, quase que igual, de homens e mulheres entrando e penetrando no setor automotivo, mas a gente percebe que quando essa boquinha começa a andar uma direção, gerência, vice-presidência, as mulheres não ascendem profissionalmente. A gente começa a ter, de fato, uma ascensão masculina bem maior. Então, esse é um dado bastante preocupante, apesar da gente ver isso começando a mudar aqui nessa ponta, o que, né, a gente talvez tenha um reflexo lá na frente dessa entrada, mas a gente precisa trabalhar isso aqui com mais cuidado. Em cargos de liderança, as mulheres ganham até 34% a menos do que os homens, isso a gente está falando de salário. Pensando ainda em funil hierárquico, quando a gente olhou lá homens e mulheres, aqui a gente está olhando brancos e negros, a gente percebe que a diferença aqui ainda é muito mais gritante, o desequilíbrio já começa de fato na contratação, o que não acontece lá na entrada de homens e mulheres no setor, é que a gente percebe que logo aqui no início já existe esse desequilíbrio quando a gente está falando de brancos e negros. 64% das empresas não têm nenhuma iniciativa para promover a diversidade e a inclusão de pessoas LGBT+. Então, isso também é um dado que a gente sempre traz para que a gente comece a olhar com mais cuidado para essa questão. Falando em diversidade geracional, que eu acho que o Morris aí tá para trazer um conteúdo maravilhoso para vocês sobre tudo isso, mas só trazendo uma explicação num contexto corporativo, é um conceito que abrange profissionais de diferentes faixas etárias em um mesmo ambiente de trabalho. Então, desse modo, é possível a gente gerar uma pluralidade de perfis e contribuir para a formação de ideias e, obviamente, a formação de ideias e as ideias diferentes e toda essa diversidade de ideias, é claro que estimulam bastante a inovação e a gente cada vez mais crescer nesse setor. Aqui é uma pirâmide etária, então, para ficar bem claro para vocês, olhando os dados de 2019, da nossa pesquisa de diversidade, eu já trouxe lá atrás esses dados, mas só para a gente perceber aí que existe esse dado bastante preocupante quando a gente faz esse recorte acima de 50 anos, de 51 a 60, aqui 4% apenas e 1% acima de 60 anos. Então, a gente tem aqui a grande maioria dos colaboradores entre 30 e 50 anos. Pensando aqui um pouco em estagiários e aprendizes, né? A gente olhando um pouco mais para o público jovem, em 2017 a gente tinha aí 3,4% dos colaboradores
como trainees estagiários. Em 2019, a gente teve uma queda de trainees estagiários, aí, assim como de aprendizes. Então, esse é um número preocupante, mas a gente tem que lembrar que era uma fase que a gente também estava vivendo uma crise, né? Então, isso pode ter refletido bastante nas contratações. Finalmente, chegando aqui no meu último quadro, eu trago aí uma comparação um pouco, uma reflexão para a gente fazer ao longo da nossa conversa, que é sobre o mundo Bunny e a cultura que a gente vive. Então, o mundo Bunny é o mundo que a gente vive hoje, né, na pandemia. Acho que foi uma evolução do mundo VUCA, que todo mundo ouviu falar bastante, mas o mundo Bunny é esse acrônimo dessas palavras em inglês que em português a gente coloca como frágil, ansioso, não linear, incompreensível e, assim, exatamente o que estamos vivendo hoje. Não conseguimos planejar quase que o dia seguinte no meio disso tudo. E esse é um mundo que exige, de fato, uma cultura ágil, uma cultura uma gestão diferente, aonde a gente tenha o hábito de poder errar para construir, de ter aprendizados rápidos. A gente não tem como se basear apenas naqueles planos a longo prazo, que é o que a gente tem muito forte numa cultura hierárquica que não exige erros, que é a cultura que prevalece no setor automotivo. Então, quando eu trago aí essa comparação do mundo Bunny com a cultura, a pergunta e a reflexão que fica aqui para a gente falar ao longo desse papo é, diante desse mundo que a gente vive, né, diante desse mundo volátil, desse mundo onde as pessoas estão muito vulneráveis, onde a gente precisa, de fato, tomar decisões rápidas, e que a gente não tenha totalmente certeza dos caminhos, a gente precisa ter margem de erro para conseguir construir e aprender. Como que a gente lida com a cultura que hoje domina as grandes indústrias, que é a cultura mais hierárquica, a cultura mais verticalizada, a cultura menos horizontalizada, onde se trabalha de forma coletiva, de forma construtiva. A gente trabalha muito hoje de forma hierárquica e verticalizada. Então, como que a gente consegue adaptar rapidamente essa cultura para mergulhar e trazer resultados a esse mundo Bunny? Então, essa é uma grande questão que eu acho que a gente pode discutir aí ao longo desse papo. Então, eu queria agradecer vocês e deixar aí a palavra agora com a Fernanda, que vai trazer uma apresentação aí bastante legal para depois o Morris falar e a gente entrar numa discussão aí, um bom papo. Não deixem de mandar perguntas nos chats para a gente esquentar aí o nosso papo. Fernanda, com você. Obrigada, Paula. Nossa, é muito legal ver esses dados todos eu acho que assim, né? Nós estamos num papel de formiguinha ainda, né? Todas as empresas estão começando com pluralismo de uma forma bem devagar, mas o importante é que já começamos, né? E o que nós vamos trazer aqui, nós de caminhões e ônibus, é um pouquinho da nossa história em relação a pluralismo e inclusão, que a gente começou a tratar o tema em 2017, 2018, bem na época da crise, como a Paula disse, mas mesmo assim a gente não se desanimou. Então, como o foco hoje é a inclusão de profissionais sêniores, eu até estou com o nosso mote aqui do grupo de afinidade de gerações, que a gente usou na nossa semana de pluralismo e inclusão, só para ter também um fundo de tela, como todos os colegas têm. Para começar, eu vou pedir só para a Helena, por favor, passar, porque a gente tem um vídeo rápido só para a gente falar um pouco o que representa pluralismo para a gente em nossa empresa. Eu fui convidada pela Volkswagen Caminhões e Ônibus a fazer parte do quadro de colaboradores. Fiquei muito surpresa porque eu achei que o meu perfil não se enquadraria. E eu vi que é uma empresa que não tem barreiras e nem preconceitos. Hoje eu sinto um imenso orgulho de fazer parte desse quadro e de estar numa empresa que tem como uma das bandeiras o pluralismo. O mundo está mudando e queremos ser agentes dessa transformação. Isso vai muito além da nossa responsabilidade social como uma das maiores montadoras do país.
Nós acreditamos que esse ambiente de diversidade também favoreça a inovação e a solução mais eficaz. Só assim poderemos deixar nosso legado e construir um futuro melhor para as próximas gerações. Nada mudo. Legal, então, o que seria pluralismo e inclusão, né? O que nos motiva, né? É sempre promover um ambiente plural e inclusivo, independente de raça, idade, gênero, etc, etc, né? Então, a gente tem como base, né, o respeito. Começar, né, a apresentação, a gente não fica muito animado, assim, a gente tem que pegar no tranco. Desculpa, gente, que eu estou gaguejando um pouco, não é o normal meu, não. Mas é porque a Paula fala muito bonito, né? E aí me inibiu um pouco, sabe, Paula? Mas tudo bem, eu chego lá. Imagina, Então, você está ótima. eu vou voltar. É engraçado isso. Então, a gente tem como meta promover um ambiente plural e inclusivo, onde as características, experiências, perspectivas e ideias de todos sejam respeitadas e valorizadas. É isso que é importante para a gente. E aí, no próximo slide, Helena, a gente fala o seguinte: nós temos 5 valores na Volkswagen Caminhões e Ônibus, dos quais um é o respeito. E a gente entende que não tem ação de pluralismo e inclusão sem o respeito. Todas as ações que a gente pensa, que a gente desenha com carinho, a gente tem como base o respeito. Sem ele, a gente não vai a lugar nenhum. É tão bonito ver esse pessoal todo amontoado, né? Antes da pandemia, obviamente. E por que, né, tratar esse tema? Como o senhor Cortez falou no vídeo, contribui para uma cultura inovadora e de alto desempenho, promove a satisfação, engajamento, espelha o nosso negócio, a diversidade encontrada na sociedade, e isso, quando a gente olha as estatísticas, é interessante, né, porque a sociedade nossa, ela é composta por uma diversidade muito maior que as empresas têm hoje, né? Então, tenta trazer esse espelhamento da nossa sociedade para dentro da empresa. E possibilita o entendimento das necessidades de clientes e parceiros de negócio, contribuindo para a conquista de mercados e desenvolvimento de novos produtos e serviços. E quando a gente trata do tema de pluralismo, a gente entende assim que não é questão, isso é uma das coisas que a gente mais fala, né? Não é questão de cotas, não é questão de atender lei, não é nada disso. A gente busca competência, a gente busca diversidade para ter inovação, para trazer coisas novas para a organização e até melhorar o desempenho da empresa, né? Vamos para o próximo, por favor. E aí, em 2000, eu comentei, né, que a gente começou em 2017, 2018, a gente começou por uma iniciativa do Grupo Treiton, no qual a gente faz parte junto com a Scania, a MAN, e nós somos parte do Grupo Treiton para veículos comerciais. E lá atrás, a gente estava começando a entrar no IPO, e foi colocado o pluralismo como uma das estratégias corporativas. Nesse momento, dessas 3 empresas, 4 com a Treiton, né, a que mais se destacava no tema era a Scania, na Suécia. E eles trouxeram uma metodologia de mudança de mindset, de aculturamento para os colaboradores, que se chama Skill Capture. Então, lá em 2018, nós trouxemos esse programa de desenvolvimento para todos os executivos, porque a gente entendeu que se a gente não começasse do topo, a gente nunca ia conseguir conscientizar todos os colaboradores. O primeiro grupo que teve o Skill Capture, veio até uma moça da Suécia também, uma consultora, foi para esse grupo que está aí na tela, que é o board. Então, o primeiro grupo de Skill Capture foram 4 horas de treinamento com eles, para eles entenderem o que era esse pluralismo, né? Porque falar em diversidade
mais ou menos o pessoal entendia, mas pluralismo, que até algumas pessoas têm dificuldade de falar a palavra, né, enrola a língua, nem eu sabia, né? Me colocaram como responsável pelo tema e eu falei, peraí, temos que aprender um pouco sobre isso. Então, a gente começou em 2018 com Skill Capture. Em 2017, 2019, a gente começou a fazer um pouco de benchmarking também para entender para que lado a gente ia. E aí sim, a gente iniciou o ano de 2020 com a assinatura dessa carta compromisso e também de adoção de um procedimento específico sobre o tema. Então, no vídeo foi exatamente o dia, foi feito exatamente no dia que a gente assinou essa carta compromisso. A gente ainda não chegou a assinar o da ONU, mas a gente chega lá, Paula. Estamos com a meta, né? Nesse mesmo período foi quando a gente oficializou a criação dos grupos de afinidade. Eu vou falar um pouquinho deles mais para frente, claro que nós vamos focar no grupo de gerações aqui hoje. Ao longo de 2020, com toda a pandemia, toda a nossa mudança de forma de se trabalhar e home office, etc., a gente não quis que o tema ficasse parado e não havia motivo, né, para tal. A gente fortaleceu os grupos de afinidades, convidamos as pessoas a participar, na verdade elas se inscreveram, né? E até falando um pouco disso, né? Eu sei que poderia falar no próximo slide, mas tanto faz a ordem. Para a gente não era importante ter quantidade de pessoas nos grupos de afinidade, a gente queria qualidade. Então, uma das regrinhas que a gente montou, eu não falei, além do grupo de afinidade, nós criamos em 2019 o Comitê de Pluralismo e Inclusão, a qual eu sou a responsável e tenho o Augusto como a pessoa responsável de RH junto comigo. Esse comitê a gente criou com apoio do nosso board, com representantes de todas as diretorias da empresa. E praticamente todos os membros do Comitê de Pluralismo são executivos. Se não são executivos, são profissionais sêniores da organização. E aí, quando a gente desenhou o grupo de afinidade, a gente falou, a gente não quer quantidade, a gente quer pessoas que tenham afinidade pelo tema. Então, cada um que quis participar teve que escrever uma carta de motivação para dizer o que motiva eles participarem do tema, e aí o próprio comitê selecionou as pessoas para fazerem parte, porque também não é porque a gente teria um grupo tratando o tema de raça que a gente só queria negros no grupo, não. Teriam que ser pessoas que tivessem afinidade para o tema. Em 2021, aí esse ano sim, esse ano a gente está bem empolgado com um monte de ações. A gente iniciou em fevereiro com a Semana de Pluralismo e Inclusão, onde cada dia da semana foi dedicado a um grupo de afinidade. E eu vou falar especificamente do de gerações mais para frente. E também recebemos alguns reconhecimentos pelas nossas práticas de diversidade em 2020. Esse ano ainda não, mas tem tempo ainda, né? Então, quais os grupos de afinidades que nós temos? O Generosidade, que trata o tema de gêneros. Esse a gente já tem o programa Woman desde 2005, que é focado, né, no desenvolvimento de mulheres e na atenção às mulheres na organização. O Aquarela, que trata tema de raça e cor. O de geração 4.0, que fala das gerações multigeracionais, desde o Baby Boomer até a geração Z. O Sem Limites, que trata de pessoas com deficiência, e o Equidade, que é a orientação sexual. Cada grupo desse, ele tem 2 membros do comitê e um sponsor, que é um VP da organização. Então, assim, a gente tem total commitment de todos, né, de todos os lados, né? Porque sem isso a gente não vai para frente. Então a gente está começando, mas a gente está começando bem estruturado na nossa forma de pensar. Próximo, Helena, por favor. Então, como eu falei, o ano 2021 a gente está cheio de ideias, né? Então, a Semana de Pluralismo aconteceu em fevereiro. Em março, a gente fez um mês dedicado
à mulher. Então, tiveram algumas palestras, alguns convidados externos para falar sobre o tema. Em junho, que é esse mês, até sexta-feira a gente tem um outro encontro, temos alguns fóruns de inclusão com foco em orientação sexual. Semana passada a gente teve um fantástico também, e vários comunicados sobre o tema, né, ao longo do mês. O mês que vem será focado na discriminação racial. Cada mês desse foi porque tem alguma relação com algum evento, né? Então, em junho tem o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que será dia 28, e em julho tem a discriminação racial, dia 3. Em setembro, vamos focar na pessoa com deficiência, e em novembro falaremos sobre geração, mas a gente não tem uma data específica, né, para ser alusivo. Próximo, Helena. Falando um pouquinho da Semana de Pluralismo e Inclusão. Nesse dia que foi focado ao grupo de gerações, o que a gente buscou e o grupo de gerações bolou, né? Nós tivemos dois grandes webinários. Um foi com 2 profissionais, 2 executivos nossos, para falar a vantagem de trabalhar uma equipe multigeracional. Esses 2 executivos, um é responsável pelo projeto do elétrico, do caminhão elétrico, e o outro é responsável pela estratégia da organização. Então, foram escolhidos a dedo, né? E o grupo de elétrica, ele é totalmente diverso. São pessoas, cada um de um estilo, e é bem diferente mesmo. E eles trouxeram, né, que se você ficar parado no tempo e querer sempre ter o mesmo tipo de profissional dentro da equipe, você não traz essa inovação para dentro da organização. Então, foi uma forma caseira que a gente encontrou de debater o tema. Já o outro webinar que teve no mesmo dia foi maravilhoso também, porque a gente escolheu duplas de executivos de gerações distintas. Então, tinham 2 executivos baby boomers, 2 da geração X, 2 da geração Y e 2 da geração Z. E cada dupla fazia pergunta para uma outra dupla. E eles debateram diversos temas. Nós tivemos quase 180 participantes escutando esse debate, podendo fazer perguntas. Porque, na verdade, né, o que a gente espera, né, de todas essas ações? Né? Que, primeiro, que todo mundo seja respeitado, como eu disse, e que todo mundo reflita sobre o tema, né? E seja eles mesmos, e não tenham esse receio, será porque eu sou mais velho? Será que eu vou ter uma chance na organização? Já passou da minha época. O vídeo mesmo mostra aí da Cristina sendo contratada já numa segunda etapa da vida dela, ela nunca imaginou sendo contratada nessa época, né? Então, esse webinar, ele trouxe justamente isso, né, que a troca de experiência entre as gerações agrega muito para a organização. Né? Os mais novos aprendem com os mais velhos aprendem com os mais novos. Quantas vezes vocês já não ouviram falar que a avó aprende a mexer no computador com o netinho, né? Minha mãe, pelo menos, liga para os meus sobrinhos o tempo todo. Vem cá que a minha televisão não funciona, meu computador não tá travado, meu celular parou de funcionar. É sempre assim, né? Os mais novos ensinando os mais velhos também, dependendo do tema que está sendo abordado. E aí, no próximo, por favor. E aí, quando a gente fala de gerações, apesar do tema que ser o de senioridade, a gente quis trazer um pouquinho assim, a gente já tem alguns projetos que são de gerações distintas, né? O Formare, que é para 17, 18 anos, é do Grupo IOSP, esse projeto, os aprendizes, o Projeto Crescer, que é um programa de desenvolvimento para estagiários, o Despertar para o Futuro já é um programa de preparação para aposentadoria. Isso é muito importante, ele é aberto para profissionais de 42 anos de idade e acima, porque a gente pode se preparar para a aposentadoria desde o dia que a gente entra na empresa, na verdade, né? Não precisa esperar estar com 60 anos para você se preparar para tal. Então, a gente dá essa oportunidade, são 6 módulos, né, de palestras, de conteúdo, né, para a pessoa pensar não só na vida pessoal, financeira
psicológica, né? Então é bastante interessante esse programa. E recentemente, até fazer um parênteses, recentemente, até mês passado, eu fiz uma pesquisa, acho que com 12 empresas, das quais 6 tinham algum programa similar a esse, mas 5 descontinuou durante a crise. E eu acho importante, assim, a gente nunca pensou em descontinuar esse programa, porque esse é um cuidado, né, para com os nossos colaboradores, né? Em 2011, a gente lançou um programa Novos Horizontes, que é para tratar o PCD e dar oportunidade. Hoje, esse ano, até esse mês de julho, a gente está completando 10 anos desse programa, que não é simplesmente atender cotas de lei, mais do que isso, a gente se preocupa que esses profissionais possam ter uma formação adequada, então a gente paga a faculdade deles e acompanha eles ao longo do curso deles conosco. Em 2016, lançamos o Global Champion Trainee, a gente já tinha um programa de trainee, mas o Global Champion, ele é junto com o Grupo Trayton, que permite até o rotation dos trainee entre as marcas, o que valoriza bastante, então são para jovens. E o Dual Study foi uma novidade junto com a Câmara Brasil e Alemanha e a Faculdade Dom Bosco, de parceria de estagiário e estudante da faculdade. É meio mussarela, meio calabresa, 3 dias na empresa e 3 dias na universidade. Legal. A novidade nossa do grupo de gerações, estamos lançando esse mês um programa assim, muito legal, assim, a gente está muito emocionado, que nós estamos apelidando de multiplicador do conhecimento mais. E aí é pensando nesses profissionais mais experientes, mais sêniores, né? Nós escolhemos, nós de recursos humanos, com a aprovação do nosso board, 3 profissionais com idade próxima à aposentadoria, ou seja, eles estão beirando 65 anos de idade, de áreas distintas, um da engenharia, um de finanças e um da produção e logística, para que eles façam parte do grupo, do quadro de recursos humanos, mais especificamente na nossa academia, na área de treinamento, para que eles promovam desenvolvimento, treinamento para todos os colaboradores, com a expertise que eles têm. Então, eles vão ficar conosco até um período de 3 anos, não só como valorização pelo tempo que eles estão conosco, mas também para a gente reter o conhecimento deles e eles poderem deixar um legado, né, na nossa empresa. Então, a gente está muito contente, a gente tem certeza que esse projeto vai ser inovador. Eles não vão só dar o treinamento, como eles também vão preparar conteúdos de e-learning, eles vão poder ser mentores técnicos de novos colaboradores, né? Então, aquela troca dos mais novos com os mais experientes, isso vai ser uma constante. Daqui a um ano, a gente vai poder contar um pouquinho mais sobre esse projeto, já com resultados palpáveis, né? Mas a gente está muito entusiasmados, né? E os 3, nossa, estão muito felizes de estarem participando com a gente nesse projeto. E aí a gente termina, né, dizendo que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, da Cora Coralina. Essa frase é muito boa, isso é realmente uma boa mensagem para a gente terminar essa primeira parte. Eu já vi que tem um monte de pergunta, mas eu sei que as perguntas é para depois. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Nossa, eu já estou super curiosa e animada para saber como que vai ser esse projeto. Depois você vir contar. Daqui a um ano a gente volta a falar para saber como é que foi. Achei super legal. Parabéns aí. Morris, tudo pronto para a gente entrar nessa apresentação? Vamos lá, então, com você aí. Vamos lá. Compartilhar minha tela aqui. Espera só um minutinho. Aproveitar e pedir para todo mundo ir mandando perguntas aí numa caixinha que tem lá embaixo que está escrito Q&A, que
que são os question and answers. Se vocês puderem colocar lá, eu vejo que tem gente colocando no chat, colocando lá. Enfim, se a gente puder concentrar lá e mandem suas perguntas, hein? Tudo pronto, Morris? É com você aí. Bora, obrigado, Paula. Bom, então, novamente, prazer estar aqui com vocês, pessoal, e também desafio, né? Falar depois da Paula, depois da Fernanda, aí que trouxeram informações muito interessantes. Eu vou tentar complementar aqui, contando um pouco da Mature, dos nossos aprendizados e como que a gente atua nesse tema, né? A Mature é uma startup que foi fundada em 2015 e eu comecei a olhar para isso lá atrás, inspirado na história da minha avó, que trabalhou até os 82 anos e foi uma pessoa extremamente ativa. E a partir da história dela que eu comecei a estudar o assunto, descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais rápida, e pouco se falava sobre isso lá na época, 2013, 2014, só que ao mesmo tempo muita gente já sofria o preconceito com a idade no mercado de trabalho, né, para se manter ou se recolocar nas empresas, no mundo corporativo, enfim. Então eu fui pesquisar e descobri que além, né, de ter de fato um preconceito muito forte com relação à idade no mercado de trabalho, não tinha nenhuma iniciativa voltada para isso, nem de empresas, nem de governo. Então foi assim que a Mature começou como um negócio de impacto social, né, disposto a resolver essa questão. E aí eu já trago aqui uma pergunta para o pessoal refletir logo de cara, né, que o que você faria se você perdesse um emprego ou, né, uma oportunidade no processo seletivo em função da sua idade? Não sei se alguém aqui já passou por isso, quem quiser compartilhar aí no chat fica à vontade, mas a gente sabe que acontece, provavelmente se a gente conhece alguém que já passou por isso, né, isso ainda é comum, ainda é usual, né, diferente de outras questões que já são debatidas há mais tempo, né, e que não são mais aceitas e toleradas. A questão da idade muitas vezes ainda é vista como normal, né, quando chega um gestor e fala para o seu RH, não, para essa vaga aqui eu quero alguém de até 35 anos. Muitas vezes isso é aceito, né? Ok, então a gente precisa parar para pensar, né? Por que a gente ainda acha que isso é normal, que a gente aceita, e na verdade começar a combater, né? A gente tem que debater o preconceito etário e combater, senão todos nós vamos sofrer ele, né? Já que a questão etária ela é mais democrática no sentido de que todos nós vamos passar por isso, né? Com sorte, todos nós chegaremos lá, então ela afeta todo mundo. Independente de classe social, de raça, credo, gênero e o que for. Né? Então, precisamos realmente ter um olhar mais atento, porque o preconceito etário muitas vezes ele é inconsciente. Né? Então, falando um pouco de contexto, né, antes até de falar da Mature, a gente hoje sabe que o mundo está envelhecendo, né, só que muitas vezes a gente tem noção da dimensão e da rapidez com que isso está acontecendo. Então, segundo a OMS, a população acima de 50 anos ela vai mais do que dobrar no mundo até 2050. No Brasil, ela vai quase que triplicar, porque o Brasil é um dos países que envelhece mais rápido no mundo hoje. Tá? A gente está vivendo mais e tendo menos filhos. Né? Então, aqui para vocês terem ideia, hoje já são 55 milhões de pessoas com mais de 50 anos no Brasil. Né? Então, não estamos falando só de futuro, estamos falando de presente. Isso representa 26% da nossa população hoje. Né? É muita gente. Logo vão ser um dos países com o maior número de idosos no mundo. O IBGE projeta que em 2050 um terço da população no Brasil vai ter mais de 60 anos, né? E um estudo da FGV com a PwC estima que em 2040 57% da força de trabalho do Brasil vai ter mais de 45 anos. Isso daqui a menos de 20 anos, né? Uma mudança muito brusca do que a gente vê na maior parte das empresas, que ainda estão olhando para os jovens, que a grande maioria é jovem, né? Por isso que eu digo que, mais do que uma questão social, é estratégico olhar para esse assunto, porque as empresas que não estiverem preparadas para isso, elas vão ter sérios problemas, vão ficar para trás, né? Então, a gente está falando mesmo de negócio, além de diversidade, representatividade, de sobrevivência para os negócios, né? Então aqui a famosa inversão da pirâmide etária, né, mostra de forma bem clara a velocidade, né, e como está mudando essa divisão aí etária no Brasil, né, que era muito de jovens e poucos idosos há pouco tempo, agora já está mudando bastante e vai ficar cada vez mais assim, né, porque a gente
tendo menos filhos, vivendo mais. Isso vai mudando bastante, isso vai influenciar toda a sociedade, né, todos os setores. Então, a gente está falando só de força de trabalho, a gente está falando de mercado consumidor, né, entre várias outras coisas. Isso vai influenciar políticas públicas, enfim. Então, é uma questão realmente muito importante, né, porque está acontecendo de forma acelerada, diferente de outros países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, onde esse processo ele vem acontecendo há muito tempo já, ele já começou há bastante tempo, e né, vem se dando de uma forma paulatina, né? E ao mesmo tempo que isso vem acontecendo lentamente, né, envelhecimento da população nos países ricos, eles foram se desenvolvendo, foram enriquecendo, foram tendo mais condições de lidar com essa mudança, né? No Brasil está acontecendo agora de forma acelerada e a gente não está preparado para isso. Então, falando da Mature, né, além dessa história pessoal que eu contei da minha avó, tem todo esse cenário que fez com que a gente começasse a olhar para isso, entender que precisava realmente criar, né, uma ponte entre esses profissionais e as empresas, e foi assim que a gente começou lá em 2015 como Mature Jobs, né, como uma plataforma de vagas para conectar os 50+, e hoje a gente vai além, por isso que hoje é Mature, a gente mudou aí 1 ano e meio o nome para Mature, porque a gente já falava que Mature é muito mais do que Jobs. Primeiro porque eram e continuam sendo poucas as vagas, né, de trabalho para 50+, mas também porque a gente viu que não bastava só fazer a ponte, né, a gente tinha que ir além. Então, além de fazer a conexão, hoje a gente ajuda as empresas a se prepararem para receber esses profissionais 50+, entender o porquê. Então, a gente fala muito com liderança e gestores sobre essa questão social, mas principalmente estratégica, da diversidade etária, da inclusão de 50+, integração geracional, né, até a saída. A gente viu aí o exemplo da Volkswagen, que tem preparação para aposentadoria e tal, são poucas empresas que olham para isso ainda. E também, na outra ponta, a gente ajuda os 50+ a se desenvolverem para retornar ao mercado de trabalho ou também para empreender, trabalhar por conta própria, enfim, com uma série de ações, conteúdos, cursos gratuitos que passam por tecnologia, autoconhecimento, empreendedorismo, metodologias ágeis, networking e etc. Então, quando a gente fala com as empresas, a gente quer mostrar esse valor qualitativo, né? Não é para ser boazinha que elas fazem isso, elas ganham muito com esse mix geracional, né? Porque a gente traz experiência profissional e pessoal, né? E comprometimento, né? Então, são pessoas que têm experiência de vida e um comprometimento diferente dos jovens, né? Que não é melhor nem pior, é complementar, né? Isso que eu sempre falo. E é muito importante essa complementariedade, né? E em tempos de crise como a gente está vivendo hoje, né? A gente vê muitas empresas falando como tem feito diferença você ter pessoas aí com mais vivência auxiliando os jovens que estão sofrendo muito com ansiedade, né? Durante a pandemia. Então, pessoas que já passaram por diversas crises, enfim. Então, faz toda a diferença, né? Ao mesmo tempo que os jovens ensinam também muita coisa para essas pessoas. Então, como eu falei, a gente atua desde a entrada até a saída dos 50+. Hoje, né, olhando muito para o lifelong learning, que é essa atualização contínua dos colaboradores maduros para que eles possam continuar trabalhando por mais tempo, mas também se preparar para a saída, quando for o caso, né, a demissão humanizada, a aposentadoria, o empreendedorismo, que a gente fala, né, que é a vida profissional fora do mundo corporativo, ou pós-carreira. Mas, normalmente, né, as empresas começam olhando para a inclusão, né, contratação dessas pessoas. Então, a gente realmente está vivendo uma revolução, que é essa revolução da longevidade, né, que eu digo que é uma revolução silenciosa, porque a gente não vê protestos, barulhos na rua, mas está acontecendo, e é a principal mudança que a gente está vivendo e vai continuar vivendo no século XXI, né, é essa, porque há pouco tempo atrás as pessoas de 60 anos eram velhinhos, né, é por isso que hoje em dia as pessoas nem gostam de ser chamada de idosos, terceira idade, melhor idade, porque tem todo o estereótipo por trás disso que não combina mais com a realidade atual. É de uma realidade que é de pouco tempo atrás, 20, 30 anos, né? Só que mudou completamente. E vai mudar ainda mais, né? Não é à toa que estamos revendo aí questões de aposentadoria e tudo isso. Porque a gente vai viver mais com Covid ou sem Covid, essa revolução vai continuar,
né, e ela vai afetar todos os setores, né, e vai afetar cada vez mais também o planejamento das empresas, das políticas públicas. Então, a Mature, ela quer potencializar, né, as estratégias de diversidade etária das organizações, como eu falei, desde 2015, então já faz 6 anos que a gente está olhando para isso, com um grande conhecimento, né, desse público, que ainda é um assunto novo. A gente entende que as empresas estão começando a olhar para isso agora, é um assunto novo. Dificilmente isso é prioridade ou existem metas de diversidade etária e gerações, mas isso está crescendo. A gente vê uma mudança grande aí do olhar das empresas sobre esse assunto nos últimos anos. De 2019 para cá, principalmente, as empresas têm buscado a gente interessadas em começar algo efetivo referente ao tema, né? O que no começo da Mature era muito difícil a gente ver. Então, o que a gente faz hoje, né, com Mature Jobs, a nossa plataforma de vagas, onde a gente tem o banco de talentos 50+, divulgação de vagas, processo seletivo, Mature Academy, que é a nossa plataforma de conteúdo, que a gente lançou no ano passado, focando no lifelong learning, né, na atualização contínua, principalmente dos 50+, mas também com conteúdo para liderança e RH sobre diversidade etária, integração geracional e tudo isso. E a gente tem feito muita palestra e workshop de sensibilização, conscientização sobre o tema, porque normalmente é como as empresas começam a trazer o assunto, né? De trazer o debate, a reflexão, abrir um pouco mais a cabeça para esse tema, para então começar a fazer ações efetivas. Isso a gente faz bastante. E, logicamente, programas consultivos, a gente faz projetos com grandes empresas para ajudar a desenhar e executar projetos, como eu falei, desde a entrada até a saída dos 50+. Então, por exemplo, projeto de estágio 50+, né, ou um piloto para contratação de 50+, ou até a saída. Daqui a pouco eu vou até citar alguns cases para vocês muito legais. Né, na ponta dos 50+, a gente tem uma comunidade muito engajada, não é só um banco de currículos, a gente faz todo esse trabalho que eu falei de atualização, network, mas principalmente um espaço de pertencimento e acolhimento. Tem esse grupo no Facebook aberto que qualquer um pode entrar, vocês estão super convidados a participar, mas a gente faz uma série de ações. A gente vai ter agora, no mês que vem, o Maturifest, por exemplo, que é um grande festival de trabalho e empreendedorismo 50+, que agora online tem gente do Brasil inteiro participando. Enfim, então o pessoal que está ali super ativo, né, querendo fazer acontecer. E aqui eu trouxe essa pesquisa da BED de 2019, mostrando que o pilar de idade ou gerações ainda realmente está atrás, né, da maioria dos outros temas quando a gente fala de diversidade e inclusão, né? Então a gente sabe, né, que tradicionalmente PCD em função de cota, a questão de gênero já é debatida há bastante tempo, orientação sexual e racial tem tido mais força, geralmente tem metas, né? Mas agora a idade ela tem que ganhar mais importância, mais relevância para que as empresas não fiquem para trás e porque ela é transversal a todos esses outros pilares, né? Então é muito importante começar a dar mais atenção e botar em prática, né, ações relacionadas à diversidade etária. Hoje nós já temos mais de 150.000 profissionais cadastrados na Mature, naquele banco de talentos 50+ que eu falei, pessoas do Brasil inteiro, mais de 1.000 empresas que já usaram nossa plataforma até hoje, né, para divulgar vaga, fazer processo seletivo, mais de 88.000 candidaturas e 70.000 acessos orgânicos por mês no nosso site. Então, são números grandes, mas se você parar para pensar, né, que a gente tem uma população de 55 milhões de pessoas 50+, ainda tem muito por fazer, né, e a gente tem que fazer cada vez mais com que as empresas, principalmente empresas grandes, né, mais reconhecidas e conhecidas, sejam cases, dê um exemplo para que esse movimento cresça, porque ainda é muito incipiente. E aí, quando eu falo, né, disso, de empresas com quem a gente já tem trabalhado, eu trouxe aqui algumas delas para contar alguns desses cases que eu acho que é muito legal a gente compartilhar. Então, por exemplo, estamos terminando agora, na verdade está quase um pouco mais da metade de um projeto com a Credicar, do Grupo Itaú, que é muito interessante, porque a gente fez todo um trabalho lá de preparação para criar um programa, que é o Credicar 50+, e aí eles contrataram de forma temporária, né, por 6 meses para o projeto
6 pessoas 50 a mais, e de 6 vagas a gente teve mais de 2.500 candidaturas, para vocês terem ideia, então foi um processo seletivo intenso, né? Desses 6, 3 já foram efetivados, né? Ou seja, do programa temporário, esses 3 já estão em vagas fixas lá dentro, o que é muito legal, porque a gente ainda tem mais um tempo de programa, e aí já tem uma 7ª pessoa que entrou depois disso. Mas o mais interessante além da gente estar fazendo todo o acompanhamento, treinamento para mentores e tudo mais, o legal do caso da Credit Card é que são vagas estratégicas, né? Porque quando a gente fala de divulgação de vagas, a maior parte das vagas que a gente acaba tendo é vendas, atendimento ao cliente, coisas mais operacionais. E na Credit Card, essas 7 pessoas que foram contratadas estão atuando em squad junto com times de desenvolvimento de produto, de forma totalmente estratégica. E isso é realmente uma quebra de paradigma, né? A gente fez todo um trabalho lá de sensibilização, conscientização da liderança, mas depois dos gestores e dos mentores, para que eles realmente entendessem quanto e como esses 50 a mais iam poder colaborar no seu dia a dia, e deu muito certo, né? Porque quando a empresa ela simplesmente contrata sem ter essa preparação, essa conscientização, é muito provável que não dê certo, porque a gente conhece vários cases assim, empresas que até procuram a gente falando, olha, eu fiz no passado e não deu certo, agora eu quero fazer a coisa de forma mais estruturada, como a gente está fazendo na Kimberly-Clark, por exemplo, onde a gente ficou meses lá fazendo todo um trabalho interno de diagnóstico para entender como que é a questão etária na empresa e assim sugerir diversas ações que eles estão começando a fazer agora. Então lá a gente fez uma pesquisa qualitativa, quantitativa com muita gente, né, e uma série de palestras, workshops e tudo isso para que a empresa estruturasse direito seu pilar de gerações e pensasse nas ações. No Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, aí foi um projeto voltado ao lifelong learning, onde a gente trouxe todo um conteúdo, não só de atualização técnica e comportamental, mas também de preparação para longevidade, né? Não necessariamente para quem vai sair se aposentar, mas para olhar para isso, né? Falando também de planejamento financeiro, saúde e bem-estar e tudo mais. E o legal é que lá eles disponibilizaram esse conteúdo para todos os colaboradores e falaram, olha, também mostra isso para os seus pais, tios, avós, enfim, eles conseguem sair de casa e estenderam, né, para que os pais, os colaboradores também possam acessar esse conteúdo, o que é muito bacana. Já falando aqui um pouco de varejo, né, no Grupo Boticário, por exemplo, eles contrataram vendedoras 50 a mais para lojas próprias de alguns shoppings e com isso eles logo perceberam a entrada de consumidores 50 a mais que não estavam entrando nessas lojas, era uma marca específica lá deles, a Quem Disse Berenice, que é muito jovem, né? E que as vendedoras eram muito jovens e com vendedoras mais velhas, logo clientes mais velhas entravam e iam direto nessas vendedoras 50 a mais também. Na Leroy Merlin, eles estavam tendo dificuldade de fazer com que colaboradores mais jovens que ficassem, não queriam trabalhar no plantão de fim de semana, por exemplo, uma coisa bem específica, resolver esse problema com o pessoal mais velho. A Takeda, que tem feito um trabalho muito bacana, farmacêutica, de contratação de 50 a mais, onde a gente está fazendo uma série de ações, eles têm, inclusive, estagiários 50 a mais lá, na Suzano também, olhando já para os seus colaboradores 45 mais internamente. A Unilever tem um programa de estágio 50 a mais que até fez bastante barulho, né, porque a gente ajudou a divulgar. A PwC teve também um programa que começou lá atrás e continua até hoje, de trazer colaboradores 50 a mais, e com isso eles começaram a mensurar e perceberam que, além de ter 0 de rotatividade, todo mundo foi contratado e continua lá até hoje, se não me engano, desde 2018. A pesquisa de clima mostrou que na área onde essas pessoas estavam, o clima melhorou, entre outros indicadores, né? E aí gestores de outras áreas começaram a pedir. Então, normalmente começa com um piloto, né? E aí você mensurando, você vê que realmente vale a pena, começa a quebrar paradigmas, né? Porque existe muito, o que está por trás desse preconceito etário, é muita dessas coisas de que, não, essa pessoa mais velha é muito cara, ou ela não é atualizada, não sabe mexer com tecnologia, ou não está aberta para coisas novas, ou, né, não é ágil como jovem, enfim. Então a gente vê que todos esses casos
você consegue quebrar isso, trazendo, mostrando na prática. E muitas vezes as empresas falam para a gente, não, a gente é super aberto aqui para receber os 50 a mais. Só que eles que não vêm, né? E aí a gente vai ver a comunicação, né, de divulgação de vaga, o próprio processo seletivo dessas empresas é muito voltado para o jovem. Então é lógico que a pessoa vai achar que ela não tem chance lá, né? Então a gente olha para tudo isso e é muito legal ver esse tipo de empresa já fazendo essas ações, né? Entre outras. E a gente fala muito desse diálogo intergeracional, que a gente tem que, de fato, transformar o choque geracional, que a gente fala muito no diálogo, para ter essa abertura, ter as pessoas aprendendo, interagindo entre si, porque é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem 4, daqui a pouco 5 diferentes gerações dividindo o mesmo ambiente de trabalho. Isso é desafiador, sim, por outro lado, é uma grande oportunidade de ter uma diversidade completa dentro da organização, e hoje já tem estudos, inclusive no Brasil, né, mostrando que equipes multigeracionais são mais produtivas e mais criativas, então isso traz inovação, né? Fora esse mercado prateado, como eu falei, né, é enorme. No Brasil ele já representa quase 2 trilhões de reais por ano, esse mercado de consumidor 50 a mais. Ele vai ser cada vez maior, né? No mundo ele já é como se fosse a terceira maior potência, né, poder de consumo, só perde dos Estados Unidos e China, como se fosse um terceiro país aí em poder de consumo. Então, é muita gente, né, além de ser cada vez maior, são pessoas que já têm poder aquisitivo alto e que têm uma alta fidelidade às marcas quando ele é bem atendido, né? E, por outro lado, essas pessoas não se sentem bem atendidas e representadas na maior parte dos segmentos, principalmente quando a gente fala de campanhas publicitárias, enfim. Então, a melhor forma de você entender as dores, necessidades dessas pessoas, saber se comunicar com elas, é tê-las dentro de casa. Isso é básico, né? Mas é muito pouco feito. Quando a gente fala de representatividade, até uma das perguntas que eu vi no chat, a gente vê que na maior parte das grandes empresas no Brasil, não chega a 5%, às vezes 3% o número de colaboradores 50 a mais. Né? A Paula trouxe aí uns dados que está mais ou menos por aí. E a gente tem 26% dessa população no Brasil. Então, a gente precisa realmente olhar para isso também pensando nessa representatividade. Então, essa é a nossa missão na Mature, né? Transformar a relação dos 50 a mais no mercado de trabalho. E fico super à disposição, convido todo mundo a olhar para isso. Aqui estão os meus contatos, vai ser ótimo agora poder bater um papo, responder as perguntas também. É isso, gente. Muito obrigado. Muito bom, Morris. Nossa, acho que foi tão esclarecedora a sua palestra que já respondeu um monte de pergunta que veio aqui. Eu estou tentando juntar tudo isso. Eu vou começar só esclarecendo algumas coisinhas que vieram. A Luciana perguntou direto para mim qual é a relação da diversidade de gêneros, se tem algum recorte da liderança na área técnica. Na área da liderança em si, não, mas eu vou só compartilhar um slide que eu deixei aqui na mão. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Faz um joinha se vocês estão conseguindo enxergar. Eu estou conseguindo ver a Fernanda. Ótimo. Então, aqui vocês conseguem ver que aonde estão as mulheres por área. E a gente está falando aqui dos colaboradores todos. Então, vocês percebem que a gente ainda tem alguma deficiência aí do público feminino nas áreas estratégicas também, né? Eu achei muito legal quando o Morris trouxe aí o exemplo dizendo que houve uma inclusão dentro da área estratégica, e isso é muito importante, porque não basta só, né, a gente contratar e também não envolver esses profissionais na área de decisões, né? Isso acontece muito com as mulheres aí no setor, então respondendo um pouco, tentando chegar perto, né, de alguma resposta aí, nesse sentido. Voltando aqui para o nosso papo, então deixa eu tirar meu share. Também queria dizer que eu falei lá no começo, a Giovana me corrigiu rapidamente aqui, que a gente tinha nas nossas pesquisas uma margem de 95% de erro, mas claro que não é erro, né? Isso aí é de confiança, então desculpa aí, só corrigindo esse detalhe. Vamos, então, a algumas perguntinhas, já entrando aí no clima do Morris, que a gente estava falando um pouco da força de trabalho, de ter só 5% no setor automotivo, com mais de 51 anos.
Qual que é a sua percepção aí? Você trouxe alguns exemplos, mas qual que é a sua percepção do setor automotivo em relação aos outros segmentos? É uma situação parecida? É uma situação específica do nosso setor? Né? Ou, enfim, conta isso para a gente. Já vou engatar uma outra pergunta aí junto para você, que tem muito a ver com o que muita gente colocou aqui no chat, que é sobre inclusão, né? Sobre inclusão, que eu quero que depois que a Fernanda comente também, que é um grande desafio, né? Então, eu quero saber um pouco de vocês, uma vez que você contrata essas pessoas, esses profissionais, quais medidas são mais eficientes para a gente garantir que essas pessoas se sintam incluídas? Então, vamos fazer esse recorte que o Morris traz dos segmentos. A gente está muito fora da curva e a gente entra no tema inclusão, que foi bastante citado aí no chat. Vamos com a nosso papo gostoso. Morris, você primeiro, depois a Fernanda comenta. Bom, como a gente viu aí, não está fora da curva não quando a gente fala de forma geral, né? Em grandes empresas no Brasil estão nessa média de 3% e 5% de colaboradores 50 a mais, né? Então, isso acho que está na média. Agora, a grande diferença, quando a gente fala de indústria, né, é que a maior parte dessas pessoas 50 a mais são pessoas que estão na organização há muito tempo, né, que estão na empresa, às vezes, há décadas já. Então, quando a gente fala de inclusão, né, de contratar pessoas com mais de 50 anos, isso ainda é um tabu, isso ainda é muito raro, né? E eu acredito que no setor automotivo seja assim ainda, né? Quando a gente fala que a gente tem aí muita gente operacional, pessoas técnicas, né, com conhecimentos específicos, indústrias que já, né, estão no Brasil há muito tempo, provavelmente é isso. Então, como que a gente, além de manter as pessoas e atualizá-las e preparar elas, né, para o pós-carreira também, como que a gente inclui os 50 a mais, né, traz novas pessoas para aumentar esse mix geracional. Mas isso é assim de forma geral mesmo, né? E falando da inclusão, de fato, como eu falei, né, uma quebra de paradigma, né, e normalmente tem que começar pela liderança, para que eles entendam a importância estratégica para o negócio, da diversidade etária, geracional, e aí você trazer isso para os gestores, para que o gestor, de fato, queira, né, faça ações de integração do time que já tem e abra sempre para que essas pessoas possam participar de processos seletivos de novas vagas que são abertas, né, juntamente com o RH, logicamente. E aí, para isso, você tem que fazer conversas, né, sensibilizar, conscientizar, debater, mostrar para os jovens que esse assunto também tem a ver com eles, né, porque eles vão chegar lá, mostrar, né, a gente fala muito disso, que provavelmente ele não parou para pensar nisso, mas em casa ele tem pessoas lá, os pais podem estar sofrendo essa questão, né? Hoje em dia todo mundo conhece alguém, 50 mais, que está aí precisando de oportunidade, ao mesmo tempo está super jovem, né? E mostrar tudo que essas pessoas agregam no time, no ambiente de trabalho, nessa visão do consumidor 50 mais. Mas tem que ser na prática, né? Tem que realmente fazer com que possa quebrar essa barreira olhando, né? E aí, mesmo que seja um teste, um piloto, e mensurando isso, porque às vezes o que a gente acha que é mais caro vai sair mais barato, porque a gente vê que a rotatividade, né, o turnover e o absenteísmo são menores entre os mais velhos, normalmente, diferentemente do que muita gente acha. Enfim, então é com ações efetivas, mas começando pela educação. Muito bom. Acho que a gente vai voltar a falar de ações efetivas, mas eu queria ouvir a Fernanda sobre essa questão de inclusão. Fernanda, como isso acontece na Volkswagen Caminhões e Ônibus, e ainda colocar um plus aí nessa questão, que é como que tem sido essa questão de inclusão na Volkswagen, como que vocês contornam eventuais preconceitos contra profissionais maduros, né? Então, vamos falar de inclusão e vamos falar um pouco sobre essa questão também. Então, eu fiquei pensando muito como responder isso, porque, na verdade, acho que toda essa conscientização que a gente fez em 2018 com os nossos executivos, a gente sempre preza para que as pessoas sejam promovidas, contratadas, recebam mérito pela sua competência
Então, a gente nunca força esse lance, precisa contratar mais jovens, precisa contratar mais sêniors, ou mais mulheres, ou mais negros, e etc. Porque as coisas têm que acontecer naturalmente, né? E eu acho diferente, assim, eu até fiz um levantamento, enquanto vocês estavam apresentando tantas estatísticas, né? Na nossa empresa, a gente tem em torno de 18% de profissionais com 50 a mais. Então, é um pouquinho maior do que a sua estatística, né? Então, acho que a gente contribui bastante Que legal. para esses dados, dos quais aproximadamente 10% são mulheres, né? Então, também é um número interessante. Mas isso porque lá atrás a gente também tinha essa preocupação de que chegasse com 64, 65 anos, a pessoa tinha que se aposentar. Hoje em dia a gente não se coloca isso como uma regra, a gente analisa e vai conversando, e temos profissionais com 67, 68 anos dentro da companhia, e tudo bem, não tem problema nenhum, essas pessoas estão aí com muita energia, e esse nosso projeto é um exemplo disso, né, que eu comentei. Então, é mais do que isso, como o exemplo da Ida, a gente teve outros exemplos de profissionais mais sêniores que foram contratados. Dependendo da área, eles até preferem pessoas com mais conhecimento técnico, principalmente a área técnica, né? Porque querem pessoas com mais conhecimento técnico, que, como eles dizem, que já chega jogando, né? Do que trazer só jovens que você tem que ensinar, né? Eles são ótimos, são necessários para toda a organização, são muito focados em energia, inovação e tem muito ritmo, mas os mais sêniores traz também toda essa bagagem importante para a organização. Então, eu realmente não tenho um problema sério ou nenhum caso que a pessoa falou assim, eu não tive oportunidade de ser contratada porque eu passei da idade. Acho que essa é coisa do passado, pelo menos na nossa percepção, isso já ficou para trás. Que bom, que bom, que bom ouvir isso. Que bom seria se todas as empresas estivessem pensando dessa forma, né, gente? Mas assim, ao mesmo tempo, quando a gente pensa, né, que tem aquele filme do estagiário, Aquele filme é fantástico. é muito legal, né? E eu Muito. lembro que há 15 anos atrás minha mãe resolveu fazer faculdade, depois do falecimento do meu pai, e ela brincou com o meu chefe na época, falou assim, poxa, não tem um estágio para mim. Aí ela estava com 60 e tantos anos. E a gente riu sobre isso, né? E hoje em dia isso não é motivo mais de piada, né? Claro que a gente ainda não tem um programa para estagiários sêniores, mas por que não, né? Isso pode vir acontecer, né? Sem dúvida. É interessante. Aí, Fala, só Morris. para aproveitar Claro. esse gancho, a gente ouve muita gente até criticando, né, ou questionando programas de estágio 50 mais, 60 mais, porque isso é marketing, etc. E eventualmente pode até ser, mas a gente ajuda as empresas a fazer isso de forma genuína, né, porque senão não adianta. Mas o que a gente mostra, né, quando as pessoas questionam isso, é que está crescendo ano a ano o número de pessoas com mais de 50, 60 anos em curso de graduação, que, se não me engano, em 2019, no Brasil, foram mais de 200 mil pessoas. Então, são pessoas que estão dispostas, muitos desses estão recomeçando mesmo a nova profissão, o que vai ser cada vez mais comum, né? Então, também pode ser uma super porta de entrada para essas pessoas, programa de estágio, né? E falando nisso, uma das coisas, quando a gente fala, né, de incluir essas pessoas e manter elas, integrá-las, que é legal trazer, tem pesquisas mostrando que é muito comum no Brasil, e não só no Brasil, né, mas pesquisas nacionais, que a partir de uma certa idade as pessoas deixam de ser convidadas para participar de treinamento e programa de desenvolvimento nas organizações, né, e com isso elas acabam ficando de fato defasadas, né, e não mais integradas, né, e até tendo que sair por causa disso, né, ou porque elas são convidadas, ou porque elas acham que não precisam aprender mais nada, né? Então é muito importante quando a gente fala de lifelong learning. Lógico que o profissional tem que ter essa noção, mas a empresa também tem que incluir essas pessoas nesses programas de desenvolvimento em qualquer etapa, né, da vida, da profissional e da idade. Isso aí.
Vamos falar um pouco, então, sobre essa questão de contratação, antes da gente falar sobre programas e tudo mais, porque apareceu isso muito aqui no chat, para a gente entender um pouco quais são as políticas efetivas, de fato, para a gente atrair esses talentos. Eu vou até trazer aqui algumas questões já do pessoal interessante. O Adolfo citou aqui, que ele leu num artigo de uma oportunidade de TI o seguinte texto: o gestor deve saber lidar com jovens, né? Então, isso era uma das exigências, achei interessante isso aqui. Agora, de fato, né? Quais são essas. Como que a gente atrai? Quais são essas habilidades exigidas? Porque tem se falado bastante aqui no chat, né? Acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Começando por você, Fernanda, como que funciona isso lá na Volkswagen? Essa questão da atração de talentos sêniores aí para o time todo, quais são as habilidades exigidas, como que é estruturada essa vaga, como que vocês procuram esses profissionais do mercado, o que se exige desses profissionais de fato, enfim, como que funciona isso lá? Então, nós não temos, assim, o ideal seria para todas as empresas aderirem, né, a contratação às cegas, algo nesse sentido, né, porque aí você só olha para competências especificamente, né, nós não temos isso. Mas também não temos nenhuma restrição, como eu disse. Toda a nossa contratação, ela é anunciada todas as oportunidades são anunciadas em nossa página da internet, e a gente coloca o perfil dos candidatos ou candidatas, todas são abertas para todos, tanto para homens, mulheres, PCDs, todas as oportunidades são para sêniors, mas não tem nada específico para sênior, sabe? Então, porque, de novo, a gente não foca nisso, a gente foca na competência. Então, quando faz um processo seletivo, a gente tem uma banca, que hoje o processo seletivo nosso ele é estruturado não só com o gestor da vaga, quanto com RH, geralmente eles convidam um profissional sênior da própria área também para ajudar na seleção, né? Não necessariamente um executivo da área, esse rapaz ou essa moça vão ser até os padrinhos desses novos contratados dentro da organização, então já faz um link para adaptá-los. Então, assim, nessa banca, a escolha é pelo que o perfil da vaga pede, pelo que tem os candidatos. Se vai ser um homem, uma mulher, um 50 mais, ou um 40, um 30, isso vai depender da necessidade da área. Recentemente, assim, claro, tem algumas áreas específicas que eles até preferem mais os jovens, né? Principalmente essas que requer um pouco mais de habilidade com computador e etc. Mas tem outras que são muito técnicas. Você vai resolver problema de campo, de caminhão. Você tem que conhecer muito de caminhão. Não adianta você ser recém-formado que leu num livro, viu num estágio, não é suficiente. Para você resolver um problema do cliente, você tem que saber, né? Então, a idade nessa hora, a experiência, fala mais alto, né? A gente até brinca, faz aquela analogia ao jogador de futebol, né? Um Zico, um Júnior da vida, que o novo sai correndo com muita energia, o Zico com uma jogada só faz o gol e tá tudo certo, né? Então é mais ou menos isso, no mundo corporativo é a mesma coisa, né? Muito, muito. Morris, eu vou pedir para você dar uma complementada, se você quiser, e já engatar aqui uma pergunta da Júlia para você, sobre quais os primeiros passos que a empresa deve realizar para incluir a diversidade geracional. Que tipo de projeto causaria o engajamento dos executivos e colaboradores? Ótimo. Eu acho que, lógico que a empresa tem que sempre olhar para as competências, né, dos candidatos, mas muitas vezes para você trazer a diversidade você precisa ter ações efetivas, pelo menos de atração desses candidatos, né? E como eu falei, é muito comum as empresas falarem para a gente, não, a gente é super aberto aqui, não tem nenhum problema, né, de contratação dessas pessoas, só que elas não chegam. E aí a gente precisa rever a comunicação, né? E isso passa muito também
pela forma como os gestores, né, olham os seus times, porque acaba sendo natural, né, de forma inconsciente, buscar os jovens, porque é isso, você acha que o jovem é atualizado com tecnologia, que ele tem mais gás, e não sei o quê, ou que ele vai ser mais barato, né, e você acaba perdendo uma grande experiência aí de muita gente. Só que essas pessoas acabam eventualmente não chegando porque acham que não tem chance lá, né? Então você tem que mostrar que sim, que a sua empresa é aberta, né? Recebe, né? As mulheres, os negros, LGBT, PCD e também os 50 mais, né? Então precisa de alguma forma mais ativa, né, deixar isso claro. E muitas vezes o processo seletivo, né, quando a gente fala de seleção às cegas, isso também ajuda bastante. Quando você tira, além de dados pessoais, você tira ano, né, de experiência nas empresas anteriores ou de formação e etc., para que o recrutador não tenha essa noção de idade, né? Lógico, chega uma hora na entrevista que eventualmente isso é revelado, só que a pessoa já está lá na entrevista, pelo menos tem a chance de mostrar um pouco mais de si, né? Então, tirar qualquer informação pessoal ou que remeta, né? Muitas vezes tem empresa que tira até qual foi a faculdade onde o candidato se formou, para também não ter nenhum viés, mas ano de formação e tal, são coisas sutis que a gente não para pensar, mas que podem fazer essa diferença, né? E de fato olhar para a experiência, tudo que essas pessoas vão agregar, né? Né? Quebrar um pouco esses paradigmas. E a segunda pergunta, qual que era mesmo? A segunda pergunta, a gente já entra um pouco na questão de projetos estruturados. Sim. Então, eu falei muito da educação, né? Acho que sempre começa por aí, só que tem que ser pela liderança. A liderança tem que ser conscientizada e entender o porquê disso, né? Que não é só para ser boazinha, para o marketing, né? Que tem uma questão social, de diversidade, inclusão aí, de representatividade, mas principalmente do quão estratégico é para o negócio, né, ter diferentes gerações incluídas e integradas, né, porque o público consumidor está envelhecendo, porque a força de trabalho está envelhecendo, porque essas pessoas de fato agregam muito, né? E a partir disso você passar isso para os gestores, para o pessoal de RH. Então muitas vezes se começa criando um pilar, né, de gerações, um grupo de afinidade, né, que começa a debater o tema, traz isso para dentro, né, sensibiliza liderança, diretoria, para depois você mostrar para os gestores quanto eles têm a ganhar e quebrar os paradigmas, porque é comum, né, ter gestores que têm, às vezes, dificuldade de contratar pessoas mais velhas do que ele, porque vai falar, pô, mas eu vou contratar uma pessoa mais experiente que eu, isso gera uma insegurança, gera uma série de conflitos que são normais, mas que quando você mostra o que tem a ganhar, né? Lógico, você tem que trazer pessoas também que estejam abertas a ser geridas por pessoas mais jovens, né? Aprender com os jovens, tem que ter toda uma coisa de humildade que você precisa ter nesse candidato, nesse colaborador 50 a mais, mas que você tem que quebrar barreiras dos dois lados, né? E é uma coisa que tem que ser contínua, não adianta fazer uma coisa pontual, né, falando sobre o assunto e depois esquecer, porque é um assunto novo e é uma mudança de cultura, né? A nossa cultura ainda é muito etarista quando a gente fala, né? É muito jovem centrista. Então, você não vai mudar isso de uma hora para outra. Tem que ser várias ações efetivas e muita sensibilização, muita educação, para que aos poucos você consiga. E é na prática que você de fato mostra que isso dá certo. Mas tem que começar, né, pela liderança, com ações de sensibilização, eventualmente trazendo cases de fora, trazendo palestras, esse tipo de ação. Vocês percebem, falando agora, entrando um pouco nesse conflito, né, cultural, onde você tem o pessoal, um profissional mais velho, tendo como gestor um mais jovem, né? Isso já tem sido muito comum nas empresas, né? Como que a gente consegue
recrutar talentos maduros, no caso, que tem essa mentalidade de aprendizagem contínua, de uma mentalidade de desenvolvimento contínuo, enfim. Como que a gente contorna tudo isso? Porque, de fato, eu já tive perto de várias situações nesse sentido, várias pessoas que me relataram, puxa, eu tenho, né, a minha chefe ou o meu chefe é uma pessoa muito mais jovem, então é muito difícil lidar, justamente por essa questão nossa cultural, né, mais hierárquica, enfim, por faixa etária, assim, né. Então, vocês veem isso acontecer, de fato, muito em outros segmentos, ou até propriamente no segmento automotivo? Acho que a Fernanda pode trazer um pouco isso. Como que a gente lidar com tudo isso de fato? Né? Se a gente não tem um programa estruturado, se a gente não começou a olhar para essa questão, o que fazer? Não tem uma resposta simples, né? É com essas pequenas ações que você faz. Primeiro, como eu falei, tem que quebrar barreiras que tem dos dois lados. Então, você tem que trazer pessoas que estejam abertas a isso. Então, no processo seletivo, você já ter isso em mente. Eu quero trazer uma pessoa madura, experiente, mas eu quero que essa pessoa esteja super aberta a aprender coisas novas, a trocar com os jovens, a tudo isso, né? Não é todo mundo que já está com essa cabeça aberta, mas tem muita gente, sim, disposta a isso. A gente faz muito o trabalho de educação do nosso público 50 mais cadastrado, né, na nossa base, de mostrar para eles a importância né, além da questão técnica, dessa atualização comportamental, né, de estar aberto para trabalhar num ambiente mais colaborativo, diverso, horizontal e tudo isso, e que, né, vai ser inevitável você ter chefes mais jovens, né, então tem que conseguir ver, né, no processo seletivo se a pessoa realmente está aberta para isso. E do outro lado, você tem não só o gestor, né, entendendo o quão benéfico isso vai ser para a equipe dele, como o resto da equipe realmente aberto para abraçar essa diversidade, né, e integrar. E às vezes passa por coisas sutis, tipo convidar para um happy hour, né? Se você lá no dia a dia parece que está super integrado, mas na hora do happy hour eu só chamo os meus colegas jovens, isso acaba... Então, por isso que eu falo que é uma coisa contínua, né? E tem que pensar nos rituais, nos treinamentos. Então, são uma série de ações que, quando a empresa, né, a partir da liderança, mas até o restante da equipe entende quão estratégico vai ser para o negócio ter isso, né, e na prática começa a dar certo, aí ajuda bastante. Muito bom. Fernanda, você... Então, eu queria... Como que tá eu estava isso na aqui Volkswagen? pensando aqui muitas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, assim... Mais do que isso, eu queria que você também trouxesse, porque complementando aqui o que o Vanir trouxe para a gente também, como que a gente vê essa mudança de mindset por parte da indústria automotiva? Vamos falar do automotivo. Quero que você traga um pouco a sua visão em relação a tudo isso também. Sim, primeiro, assim, eu acho que é muito mais importante do que só preocupar com a contratação e atração de profissionais sênior, seria a retenção dos mesmos, né? E a retenção do seu conhecimento. Por isso que a gente tem focado muito mais nisso, né? Porque num passado, até pouco recente, era regra, né? Tinha idade limite, uma pessoa se aposentava, chegava um momento de crise, os mais velhos realmente eram os demitidos, e passava 1, 2 anos, eles voltavam como terceiros ou como consultores, porque esse pessoal ainda tem muito a acrescentar para a organização. A gente tem um monte de exemplos de ex-colaboradores aposentados que voltaram a trabalhar, tem um que está com a gente como terceiro, acho que ele já está com 70 e tal, a gente faz... Outro dia encontrei com ele, eu falei, vai descansar um pouco, né? Porque também tem outra vida, né, fora da empresa, né? Por isso o programa Despertar, para eles se prepararem para essa outra vida, né? Agora, eu vi alguém comentando, no exemplo da Henkel, nós fizemos isso num programa de desenvolvimento da Traton, onde a gente aplicou a mentoria reversa. A mentoria reversa é uma ferramenta fantástica, onde o mentor não é o mais sênior falando com o mentorado, que é o mais júnior, né? É o inverso. Ou às vezes faz até os dois, né? O mentor mais sênior falando com o mais mais jovem falando com o mais sênior. Acho que isso todo mundo ganha, né? A gente
assim, a gente sempre está aprendendo, né, de todos os lados. Agora, falando um pouquinho, que eu não sei até que tempo, quanto tempo a gente tem ainda, estou um pouco preocupada com o tempo, Temos né, A mas... gente- 25 minutos. Ah, é até meio-dia. Ah, eu estava achando que era até 11h30, eu já estava até Não, preocupada. na verdade a gente estourou, é isso, gente? Acabou nosso a tempo? gente estourou, mas a gente consegue dar uma finalizada. Então vamos pensar nisso. Não, Porque acho que o debate está ótimo, o pessoal não para de mandar pergunta, mas acho que é bom a gente dar uma... Vamos contextualizar aqui mas, nossas não, mas eu conclusões. queria só falar um pouquinho só desses conflitos de geração. Eu acho que tem dos dois lados, né? Primeiro, não exagerando, como o rapaz, acho que Adolfo colocou, né? O gestor tem que saber lidar com pessoas mais jovens. Eu acho que isso tudo é a base de respeito, com certeza, né? E muita comunicação e muita escuta, né? Isso acho que é base de tudo. Eu lembro que quando eu comecei com uma trainee, toda vez que ela vinha falar comigo, ela vinha com o laptop na mão, né? E eu falava assim, meu Deus do céu, você não pode vir com papel e uma caneta, porque precisa vir com o laptop, sei lá o que você está fazendo aí. Eu falei, não, Fernanda, estou só anotando, já estou até fazendo o que você está me pedindo. Aí depois você se adapta, né? É uma questão de conversar, porque se eu não falasse para ela que aquilo estava me agoniando, né? Que me deixando assim sem ação, ela não ia entender e eu também não ia passar dessa fase. Agora não, a gente já tem vários que já entram, hoje menos, né? Porque muita gente de home office, mas tanto faz. Agora, a gente teve recentemente alguns processos de promoção que a gente trouxe profissionais ex-trainees, que a gente chama de management trainee, para gerir grupos existentes, com pessoas muito mais sêniores e muito mais experientes e com muito mais conhecimento. Logicamente, a gente tem que preparar esses novos gestores para gerir esse grupo, né? E uma das coisas que a gente conversa bastante com eles é: conheça cada um dos seus colaboradores, conheça o que eles já fizeram, entenda quais são a expertise deles, porque vocês têm que aprender com eles, né? Vocês estão ali para gerir uma equipe, mas o conhecimento está com eles e vocês vão aprender com eles. Então, isso é tudo muito conversado, né? Então, eu acho que essas são as práticas, assim, efetivamente importantes nas organizações. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim, como já disse a própria Helena aqui, então acho que chegou a hora da gente deixar uma mensagem final para todo mundo. Eu, particularmente, vi algumas perguntas aí de dúvidas. Mas como tem outras empresas do setor automotivo que fazem ações em relação à diversidade, como é que elas estão, como é que elas não estão, enfim. Em Automotive Business, nós temos lá um espaço especial para falar de diversidade, inclusive, dando um spoiler aqui, em agosto a gente está lançando a nossa nova plataforma e nós vamos ter lá também um espaço muito em destaque para falar de diversidade de todos os pilares. A gente tem lá também todos os nossos estudos. Vou pedir para a Giovana, que deve estar aqui ainda com a gente, deixar aí no chat de vocês o endereço direto para essa página. Então, a gente traz muita cobertura das iniciativas das empresas, o que elas estão fazendo. A gente tem os nossos estudos, a gente premia empresas, tem o nosso prêmio Diversidade, que justamente olha para o que elas estão fazendo, as ações que essas empresas estão fazendo, para que sirvam as grandes ações de espelho aí para o setor como um todo. Então, você que quer saber quais as empresas que estão mais maduras em relação a essas questões, acompanhe a gente nesse canal, dá uma olhada lá em tudo que a gente tem trazido, participem dos nossos eventos, porque de fato vocês vão conseguir dar esse mergulho no setor automotivo e entender quais são as empresas que têm amadurecido em relação ao tema, assim como a Volkswagen Caminhões e Ônibus, como a própria Fernanda trouxe aí, bastante insight aqui para a gente. Para a gente finalizar, eu queria então, Morris e Fernanda, começando pelo Morris, que vocês trouxessem aí uma palavra final, um conselho, diria, que vocês poderiam deixar tanto para as empresas, um olhar jurídico ali, né, quanto para a pessoa física, porque eu vejo que tem muita angústia aqui no nosso chat de profissionais que querem também entender como que eles devem procurar oportunidades aí nesses setores todos. Ótimo. Bom, então, só trazendo, eu achei muito legal o exemplo que a Fernanda deu de mentoria reversa, acho que
né, falando de ações práticas, é um ótimo exemplo. Tem empresas que fazem hackathons para gerar esse tipo de integração, enfim, tem várias possibilidades, mas depende muito do contexto que a gente está falando, né? Por isso que eu digo que não tem uma resposta simples, mas tem várias possibilidades. E uma coisa também interessante de pensar é que eu não sei como que é no setor automotivo, né? Mas, por exemplo, no setor financeiro é muito comum você ver empresas e bancos que têm ainda aposentadoria compulsória, né? É o tipo de coisa que tem que ser abolida desde já, se existe na sua empresa, porque não faz mais o menor sentido, né? Só trazendo aí uma reflexão para o pessoal das organizações e, enfim, repetindo o que eu falei, tem que começar pela educação, pela sensibilização, conscientização, de preferência pela liderança. E aí, falando mais para o indivíduo, né? É entender que você, tendo uma vida mais longa, você vai ter uma carreira longa, tem que se preparar para isso, né? A empresa tem que te ajudar nisso, mas a gente também tem a responsabilidade de ter as rédeas da nossa carreira, entender que você vai, em algum momento, sair do mundo corporativo e você vai continuar trabalhando, então ter um plano B, pensar, né, em outros caminhos, mas já ter um mínimo de planejamento para isso é muito importante, né? Porque isso vai acontecer, né, mais cedo ou mais tarde, e, como eu falei, com sorte, todos nós chegaremos lá. Então, todos nós somos responsáveis pelo assunto. Eu sempre digo que talvez o seu preconceito etário ele era inconsciente até hoje, porque, como eu falei, faz parte da nossa cultura e é normal, às vezes, em piadinhas que a gente faz, a gente não percebe, mas tem muito preconceito etário, né? A partir de hoje, que é consciente, nós temos que não só debater, mas combater o preconceito etário. Então, todos nós somos responsáveis para os 50 mais de hoje, que já sofrem isso, e os de amanhã, né, que ainda não é, vai ser. Então, fica aí a minha dica para o pessoal refletir bastante sobre esse assunto, levar o assunto adiante, e fico super à disposição. Quem quiser procurar a Mature, me procurar no LinkedIn, vai ser um prazer continuar o papo. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Já agradeço de antemão o Morris e a Fernanda, que vai dar isso para a palavra final, Fernanda, e agradeço também o pessoal da Câmara pelo convite, foi muito especial, muito bom estar aqui com todo mundo nessa manhã tão produtiva, de tanto aprendizado. Fernanda, para você fechar aí, com chave de ouro a nossa conversa. Não, eu acho que cada um tem que acreditar no seu potencial e sempre estar se atualizando, né? Porque as oportunidades existem para todos. É questão de você procurar melhor. Eu acho, claro, em fases de crise, o momento às vezes não é bom, mas já está melhorando. A gente vê um índice de empregabilidade aumentando, pelo menos a gente ainda continua contratando. Então, você tem que acreditar no seu potencial, continuar se desenvolvendo e buscar coisas novas, né, para você não ficar na mesmice, porque a gente brinca, se você ficar sempre fazendo sempre o mesmo, não é isso que a indústria quer novidades, então vai buscar mais conhecimento, cada um é responsável pela sua carreira, e é isso. E agradeço muito, viu, Helena? Muito obrigada pelo convite. Paula, é um prazer estar com você aqui. Espero estar contigo outras oportunidades. Morris, foi muito bom ter o seu contato e com certeza a gente pode trocar figurinha mais para frente. É um prazer. Pessoal, muito obrigada e fico à disposição para responder as perguntas que não foram respondidas. Depois, se a Helena quiser mandar, a gente responde. Muito obrigada. Perfeito, pessoal. Obrigada, Paula, Fernanda e Morris, por esse debate. Eu acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa dentro do tema. O pessoal estava bem engajado, então a gente passou um tempo do nosso horário e o pessoal continuou aqui. Então, mais uma vez, obrigada em nome da Câmara por vocês terem aceitado esse convite, por virem aqui bater um papo com a gente. Esse evento está sendo gravado e ele vai ser postado no nosso canal no YouTube, então a gente vai compartilhar com vocês o link também, para caso vocês queiram mandar para outras pessoas e queiram assistir depois, e a gente compartilha as perguntas, né, que sobraram para que vocês consigam responder, para a gente mandar para os participantes junto com as apresentações depois. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada, um bom dia aí para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Tchau. gente. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.